mandato do Lula ele está falando que vai cumprir a promessa da reforma agrária. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo do MST que vai mostrar pra gente como as ocupações são importantes pra gente conseguir a reforma agrária brasileira. E, obviamente, pra gente alimentar o Brasil. Mas antes de começar, eu já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, tem também o Apoia-se Camarada Aluno, o link tá aqui na descrição. Ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E, claro, se você estiver precisando de uma nutricionista radical para te ajudar na sua saúde, clica no link da bio que lá tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo. Agora bora falar de alimentação, que eu gosto desse assunto. Mentalidade nessa época, por que essas terras eram escolhidas para serem ocupadas? Boa pergunta. Primeira coisa é, aproveito para diferenciar o conceito, que está lá no Código Penal, e por isso que é grave se tu confunde. O Código Penal é o seguinte: invasão de terra ou prédio público ou de uma casa é quando algum sujeito invade aquele bem em proveito próprio. E, portanto, se caracteriza em esbulho possessório e, por isso, ele pode ser penalizado e poder até ir para a cadeia. Ocupação de terra é um movimento de massas. Sim. Dezenas de famílias participam. Mulher, criança, tudo. Ocupam uma fazenda, no caso, para quê? Para chamar a atenção do governo, das autoridades, para que esse governo aplique a lei. Exatamente, muito importante essa diferenciação que o Stedley está fazendo, porque existe muita gente por aí que adora falar que o MST, que o MLB, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é isso. O MST e o MLB, eles realizam ocupações, assim como o Stedley está exemplificando. Por que não são invasões e ocupações? Porque nos dois casos há massa junto, então não é para o uso próprio das pessoas. Então, quando o movimento Olga ocupa um prédio que está abandonado, é para dar lar, né, para dar moradia a inúmeras mulheres e famílias que estavam sem moradia. E essa ocupação é feita de forma pacífica a locais, terras públicas ou prédios públicos, tá? Não necessariamente públicos, podem ser privados também, então terras e coisas públicos ou privados que estejam sem uso social. Porque na Constituição brasileira está dizendo que tanto as moradias, os prédios, as casas, qualquer local e terra precisa ter um uso social. Então, se não está cumprindo o uso social, ele pode ser ocupado. Isso não é invasão, isso é ocupação. E isso está na lei. Então, se vocês virem alguém falando que é invasão, corrijam, porque está errado. Trocentos edifícios vazios, ninguém acha ruim. Em São Paulo tem mais casa e prédio vazio do que gente morando na rua. Então, assim, a quem interessa implicar e reclamar e tirar as pessoas de prédios que estavam abandonados e sem função social, de terras que estavam abandonadas sem produzir nada, e que o MST vai lá e ocupa para produzir arroz orgânico, para produzir comida para a população, e que o MLB ocupa com mulheres, crianças, famílias inteiras, para dar moradia para as pessoas que estão em situação de rua. A quem interessa inibir esses movimentos e criminalizar esses documentos? Isso é uma pergunta muito importante. E o que diz a lei? Toda grande propriedade improdutiva, o governo deve desapropriar, pagar ao pretenso proprietário, e aí, depois de pagar, ele então coloca a terra à disposição das famílias, ele seleciona as famílias, porque pode ter algum bandido, algum negócio, e aquilo se transforma então num assentamento. É essa a história que acontece em todo o Brasil. A história da luta pela reforma agrária no Brasil
Brasil é marcada por avanços importantes, retrocessos dolorosos e a perseverança dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. Das ocupações dos anos 80, passando pelos massacres e confrontos dos anos 90, pelos avanços tímidos na era Lula, até os períodos de retrocesso nos governos de Temer e Bolsonaro. Cada etapa revela não apenas os desafios impostos por um Estado frequentemente ausente, mas também a força mobilizadora de um movimento que há 40 anos segue organizando a classe trabalhadora por um mundo sem servos nem senhores. Há 40 anos. E é o movimento organizado maior da América Latina. Apenas. Na década de 80, enquanto o Brasil emergia da ditadura empresarial militar de 64, a luta pela democratização do país se mesclava com a democratização da terra. O fim do regime autoritário, em 1985, não significou o fim das estruturas de poder que concentravam 44% das terras agricultáveis nas mãos de apenas 1% dos proprietários rurais. Nesse contexto, a fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em 84, em Cascavel, no Paraná, surgiu como um ato político radical, não apenas reivindicando o acesso à terra, mas denunciando que a desigualdade fundiária era um resquício colonial incompatível com a democracia que se pretendia construir. A Anoni não era apenas uma ocupação, era um laboratório de democracia direta, onde se gestava a ideia de que a reforma agrária não se resumia à distribuição de lotes, mas à construção de um projeto de nação que incluísse os excluídos. A vitória parcial da Anoni, com a desapropriação da área em 1987 e a criação do assentamento Nova Ronda Alta, reverberou nacionalmente, inspirando dezenas de ocupações e pressionou o governo a incluir a reforma agrária na pauta da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Para a gente ver como essa história de que o Sul, né, é super antirrevolucionário, que o Sul é super, né, escroto, só tem gente racista lá, que não tem movimento de luta. Gente, o MST nasceu no Paraná. O Sul tem um histórico de lutas. Só que, né, algumas pessoas, alguns representantes estão sujando a história do Sul. Claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude. A luta pela terra se tornou inseparável da luta pela democracia. Enquanto o Brasil redescobria o voto direto, os sem terra lembravam que não há liberdade política plena, nem democracia real, sem o fim do monopólio territorial das elites. Sim. Durante o governo de José Sarney, de 1985 a 1990, por influência do agrônomo e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, o PNRA. Gente, em 1990, plano de reforma agrária, a gente está em 2025 e nada aconteceu. Nada aconteceu. Que estabelecia, em tese, a meta de assentar 1,4 milhão de famílias. No entanto, a realidade foi bem distinta. Ao final do mandato de Sarney, em 1990, menos de 90 mil famílias haviam sido assentadas, atingindo apenas cerca de 6% do objetivo proposto. O governo buscava, com o PNRA, promover uma distribuição de terras que pudesse, teoricamente, estimular a produção de alimentos e reduzir o êxodo rural. Mas seus interesses estavam muito mais alinhados com a manutenção de um status quo que atendesse parcialmente às pressões populares, sem provocar rupturas profundas nos interesses dos grandes proprietários de terra. Pois me parece bem com alguém que a gente está vendo, inclusive hoje no poder, que desde o primeiro mandato do Lula, ele está falando que vai cumprir a promessa que foi feita no primeiro mandato do Lula da reforma agrária. Só que está mais alinhado com os interesses da elite latifundiária, porque fez o maior plano safra de todos os tempos, com investimentos bilionários no agronegócio, porque está fechando pauta com a bancada ruralista, com a bancada do agro. Então, os interesses não são os interesses da classe trabalhadora, infelizmente, apesar do discurso. Gomes, a imprensa está anunciando todo dia invasão de terra no Pontal do Paranapanema, invasão do Rio Grande do Sul. Invasão. Tá vendo como o vocabulário importa? Como se a pessoa fala ocupação ou invasão, você já sabe de que lado ela tá? Invasão em Rondônia, invasão não sei onde. É invasão ou é ocupação? Olha, há uma distinção ética, jurídica e prática entre invasão e ocupação. Ocupação significa
entrar num espaço vazio. E terra que não cumpre a sua função social, do ponto de vista legal, ético e prático, é um espaço vazio. Em janeiro de 1985, durante o primeiro Congresso Nacional do MST, foram estabelecidos os lemas Terra para quem nela trabalha e Ocupação é a única solução, reafirmando a estratégia de ocupações como um meio de pressionar o governo por políticas efetivas de reforma agrária. Ao longo dos anos 80, o MST não apenas intensificou as ocupações de terra, mas também a organização de cooperativas agrícolas e enfatizou a importância da educação nos assentamentos, além de expandir seus limites territoriais em outros estados, principalmente no Nordeste. Essas iniciativas visavam não apenas garantir o acesso à terra, mas também assegurar novas formas de se relacionar com a terra e com a natureza. Aonde o Estado não chega, a organização da sociedade chega. O MST chegou, levando educação para muita gente. Escola Che Guevara, aqui ó, estaria orgulhoso, estaria muito orgulhoso disso tudo. E é isso, a gente pode muito mais. E me deixa muito irritada ver que desde os anos 90 a gente está discutindo sobre as mesmas coisas, gente. A gente ainda está discutindo a diferença entre invasão e ocupação. Porque ainda tem gente falando que o MST invade terra. Porque ainda tem gente falando que o MLB invade prédio. O discurso não muda. Então, quando a gente fala que não importa se o governo que tá lá tá de direita ou tá de esquerda, é porque não tá chegando na classe trabalhadora. As coisas não estão mudando. Ao longo desses anos todos, as coisas mudaram pouquíssimo, porque não é de interesse dos representantes que mude. E porque os nossos sonhos não cabem nas urnas. Importante. Porém, entretanto, contudo, todavia, era muito fácil de fazer reforma agrária. Inúmeros países da Europa que a galera liberal vive aí babando ovo já fizeram reforma agrária, mas quando é para falar de reforma agrária no Brasil meu Deus, é o MST. Então, assim, a quem interessa? No discurso do liberal, a Europa é incrível, vamos ter de referência os países da Europa para melhorar a economia. Aí a gente fala, vamos fazer reforma agrária. Não. Por quê? Porque tá ganhando dinheiro com agro, porque tá ganhando dinheiro com corrupção do agronegócio. Na mesma década em que o MST nascia, os povos indígenas travavam lutas históricas pela demarcação de seus territórios tradicionais. Quem não conhece esse jovem Ailton Krenak passando o quê? Sua tintura no rosto para falar lá no Congresso Nacional, desde essa época, e mais uma vez mostrando que as nossas lutas ainda são as mesmas. Se antes a gente tinha Ailton Krenak, hoje em dia a gente tem Célia Chacriabá fazendo as mesmas lutas. Demarcação de terra indígena. Meu Deus do céu! A Constituição de 88, resultado da mobilização popular pós-ditadura, representou uma vitória parcial ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas sobre suas terras. No entanto, assim como sem terra, os indígenas enfrentaram a violência de latifundiários e de um Estado que nunca levou a cabo nem a demarcação de terras indígenas, tampouco a reforma agrária. Essas resistências, embora distintas em suas particularidades culturais, compartilhavam um horizonte comum, a defesa da terra como um espaço de vida, soberania e a reprodução de modos de existências coletivos. A partir de 1989, com a eleição de Fernando Collor, houve um claro retrocesso na luta pela terra. O novo governo adotou uma postura contrária à reforma agrária, se alinhando aos interesses ruralistas, incluindo o ministro da Agricultura Antônio Cabreira, que pertencia à União Democrática Ruralista, a UDR, e promovendo políticas que resultaram em repressões e ações violentas contra o MST. Em Corumbiara, Rondônia, a repressão estatal atingiu tal nível que, durante uma operação de desocupação em agosto de 95, que visava retomar o controle de uma fazenda ocupada por trabalhadores e trabalhadoras, as forças policiais utilizaram força letal, resultando na morte de 14 pessoas, entre eles mulheres, idosos e crianças. Entre opressores e oprimidos, tudo se resolve com a violência, né? O massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em abril de 1996, no Pará, representou outro capítulo sombrio na repressão ao movimento sem terra. Durante manifestações pacíficas, onde trabalhadores bloquearam a rodovia BR-155 para protestar contra as violências e a desigualdade na distribuição de terra, a polícia militar agiu com a intenção de matar. A operação resultou no assassinato de 19 sem-terras, num cenário de caos e violência que chocou o país. Ou seja, mataram 14 tentando impedir ocupação. Aí as pessoas vão se manifestar e eles mataram mais 19 porque estavam se manifestando.
As investigações apontaram para uma ação militar desproporcional e violenta, que não poupou vítimas inocentes e revelou a política repressiva do Estado diante da demanda por uma reforma agrária genuína. Em 1997, em resposta à crescente violência e à inércia do governo diante das reivindicações populares, a MST organizou com a intenção de cobrar punição aos responsáveis pelo massacre de Eldorado dos Carajás, chamar a atenção para a urgência da reforma agrária e celebrar o Dia Internacional da Luta Camponesa, a Marcha Nacional por Emprego, Justiça e Reforma Agrária, reunindo cerca de 100 mil pessoas que foram até a capital federal em marcha, atravessando vários municípios brasileiros e chegando a Brasília no dia 17 de abril de 97. Essa marcha revela a dimensão do movimento e demonstrou que, mesmo frente à repressão violenta, a luta continuaria. Porque a gente é maior do que eles, porra. Porque eles podem ter arma, mas a gente é maior. A gente tem mais gente. E a gente não vai cansar. Enquanto vocês matarem, vocês podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais poderão deter a primavera, caralho. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o governo divulgou que havia promovido um total de 280 mil assentamentos no meio rural, o que, segundo os dados oficiais, correspondia a uma média de 70 mil famílias assentadas por ano. Essa cifra foi apresentada como um avanço expressivo em relação aos períodos anteriores, sugerindo que o país havia conseguido acelerar a distribuição de terras para combater a concentração fundiária e estimular o desenvolvimento no meio rural. Confia. Contudo, esses números logo foram questionados, sobretudo por parte dos movimentos sociais como a MST. Apontaram que os dados poderiam ter sido inflacionados, possivelmente devido à contagem duplicada de assentamentos ou à inclusão de processos de regularização que não refletiam o surgimento de novas áreas de moradia e cultivo. Em outras palavras, embora o número oficial indicasse um progresso significativo, a realidade é que a reforma agrária continuava a engatinhar enquanto a repressão policial andava a galope. A eleição de Lula em 2002 trouxe expectativas de uma reforma agrária mais efetiva. 2002. A eleição de Lula em 2002 deu uma esperança de reforma agrária mais efetiva. Não rolou. De fato, o governo Lula promoveu avanços significativos nas políticas de assentamentos. Durante seus mandatos, foram implementados diversos projetos e aproximadamente 614 mil famílias foram assentadas. Esses números, ainda que expressivos em comparação com os períodos anteriores, também eram limitados, já que o avanço se deu de forma tímida diante da imensa demanda por terra. Em 2005, em resposta à lentidão dos processos estatais, o MST realizou uma nova Marcha Nacional pela Reforma Agrária, contando com a organização e o funcionamento de uma cidade ambulante, que acompanhou os marchantes durante todo o percurso, por 15 dias. Entre os dias 2 a 17 de maio de 2005, após sair da cidade de Goiânia, em Goiás, e caminhar por mais de 230 quilômetros. Os 12 mil trabalhadores e trabalhadoras que participaram da Marcha Nacional pela Reforma Agrária encerraram a mobilização com protestos e um ato público na esplanada dos ministérios, em Brasília, além de promover ocupações em grandes fazendas, buscando ampliar a visibilidade das demandas e pressionar por uma mudança estrutural. A história das marchas na humanidade é muito... Vocês sabem que esse jovem aí, né? É o Stedley jovem, gente. Custei reconhecer, mas é o Stedley jovem. Sério. Muito rica como forma de pressão, de fuga, de resolver problemas, desde o Antigo Egito a Gandhi, aos latino-americanos e às marchas indígenas e outras partes do mundo. E dentro do MST há uma cultura interessante que, no nosso entendimento, a marcha é uma ação simpática à sociedade. Com o impeachment da Dilma e a ascensão de Michel Temer, esses desafios se agravaram. Nossa, gente, dá uma ojeriza, assim, eu sinto azia, um refluxo, só de ver essa cena aqui. Eu lembro onde eu estava nesse momento, quando isso estava acontecendo. Eu estava no hospital com a minha... Eu estava no hospital com a minha mãe e com a minha irmã, porque minha irmã estava com chikungunya. E eu vendo esta merda acontecendo. Bolsonaro dando o voto dele já no início do fim desta caralha, né? No início da merda que veio em seguida disso tudo. O governo Temer continuou com uma política de investimentos reduzidos para a reforma agrária, reforçando a tendência de priorizar a titulação e a regulação fundiária em detrimento do fomento a novos projetos de assentamento.
Nesse ambiente de recursos limitados e reestruturação institucional, o MST intensificou suas ocupações e mobilizações, buscando chamar a atenção da opinião pública e de organizações internacionais para a negligência estatal diante da crise agrária. Entre 2011 e 2017, o número de famílias assentadas no Brasil variou significativamente, refletindo os impactos do golpe contra a presidenta Dilma. Em 2011, foram assentadas 22 mil famílias, enquanto nos 3 primeiros anos do governo Dilma Rousseff, de 2012 a 2014, esse número foi de 26.388 famílias. Vou falar aqui uma verdade inconveniente, mas a Dilma era muito mais revolucionária que o Lula, desculpa aí, doa quem doer. A Dilma era bastante mais revolucionária que o Lula. A partir de 2015, houve uma desaceleração continuada, com apenas 70 novos assentamentos criados entre 2015 e 2016. Enquanto o MST enfrentava o desmonte das políticas agrárias após o golpe de 2016, os povos indígenas viviam um cenário de ataques sistemáticos. A luta contra a PEC 215, que ameaçava transferir para o Congresso, dominado pela bancada ruralista. A decisão sobre demarcações uniu indígenas, quilombolas e sem terras em protestos massivos. Em 2013, a retomada do território Tupinambá, na Bahia, e a resistência Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, marcada por violência e assassinatos, evidenciaram a brutalidade do agronegócio contra quem ousa defender a terra. Ao mesmo tempo, a construção da usina Belo Monte, no Pará, e a invasão de terras na Amazônia por grileiros durante o governo Dilma e Temer reforçaram a convergência entre as lutas. O acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do país, tornou-se espaço de articulação com movimentos sociais urbanos e do campo, denunciando que a mercantilização da natureza e a concentração de terras são faces da mesma moeda. Um projeto de morte que só a organização popular pode parar. Sim. Entre 2018 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, a política de reforma agrária no Brasil parou devido a uma série de medidas que não apenas desaceleraram a distribuição de terras, mas também comprometeram os direitos de famílias já assentadas. O século perdido aí. O século perdido pra gente, né? Dados oficiais indicam que em 2022 foram assentadas apenas cerca de 7 mil famílias, totalizando pouco mais de 21 mil famílias ao longo desse período, profundamente inferior aos registros em administrações anteriores. Invasões, e essas invasões vêm por ações de MST. Bando de filho da mãe. Que muitas vezes elas vêm assim sem nenhuma base, porque lá quando o movimento nasceu, ele falava que tinha uma linha, que eu também não concordo de invadir nada, mas eles falavam de uma linha. Não se cumpre essa linha, nem daquela iniciativa. E ainda tem a questão das invasões indígenas. Porque onde hoje foi de um índio um dia, ele pode requerer. Então vamos embora do Brasil, porque o Brasil inteiro foi do índio, né? Vão embora! Vão embora do Brasil! Isso! É isso! Exatamente isso! Vão embora! E assim, sabe quem não pode mais falar nada? Não pode mais gravar vídeo fazendo entrevista? Esse aqui, ó, Bolsonaro. Não pode porque tá preso. É duas questões. A questão de invasões. Tá? Nós temos que tipificar como terrorismo essas invasões. E o problema se agrava, né? Porque quando você fala de índio, desde 92 eu entrei na briga contra a demarcação da reserva Yanomami. Filho da puta, genocida do caralho. Ele, esse filho da puta aqui, não tá sendo preso pelo genocídio que ele fez nem com as pessoas na pandemia, nem com os Yanomami que morreram à torta e à direito no governo do Bolsonaro. Era por isso que ele tava sendo condenado lá no tribunal de Haia. Ah, mas crime acontece, ninguém faz nada, feijoada, né? Pelo que ele foi preso por ter tentado golpe de Estado. Era pra esse cara apodrecer na cadeia. Era pra esse filho da mãe apodrecer na cadeia. No primeiro momento, grande parte da mídia me apoiou. Logo, alguns meses depois, simplesmente eu passei a ser atacado pela grande mídia exatamente por causa dessas posições. Ai, tadinho dele, gente. Nossa, como ele é um coitado. O índio é um ser humano, sim. Nós tínhamos o plano, desde o final do governo Sarney, juntamente com o então ministro Leônidas Pires Gonçalves, demarcar essas terras por ilhas. Sabe quem que não é ser humano? Você, que é um verme. Agora, pressões de fora, começou no governo Collor, demarcando grandes áreas indígenas. E não apenas ficou agora restrita à região norte, a região mais rica do Brasil. Ela agora se faz presente de forma muito forte junto a áreas onde se produz no Brasil, onde vem aqui a produção rural do Brasil.
Além da redução dos assentamentos, o governo implementou o programa Titula Brasil, que transferiu a responsabilidade de titulação e regulação fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para as prefeituras municipais. Essa descentralização facilitou a regulação de terras griladas, pois em nível municipal a influência de latifundiários e representantes do agronegócio é muito mais poderosa. Essa titulação possibilita a venda de terras destinadas à reforma agrária, colocando em risco o direito da terra conquistada coletivamente após anos de luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. E aí a gente viu agora que o Lula tinha vetado alguns, não todos, não quantos a gente gostaria, não quanto eram necessários para a gente ter um futuro mais sustentável, um futuro, né, inclusive da raça humana, porque não sei se vocês sabem, mas não existe planeta B pra gente, né? Então assim, se a gente não estiver cuidando desse aqui, não tá tendo outro pra gente ir morar, tá? O Lula tinha vetado algumas coisas só do PL da devastação, muito menos do que era necessário pra gente ter mais sustentabilidade. E aí agora o Congresso foi lá e derrubou os vetos do Lula. Os poucos vetos foram derrubados. Então, assim, PL da devastação, foda-se. A gente vai continuar vendo esse escárnio que a gente está assistindo aqui nos próximos anos, provavelmente. Organize o seu ódio. Tá com ódio? Organize o seu ódio. Porque só a organização da classe trabalhadora, das pessoas que realmente estão preocupadas com o futuro da humanidade, pra gente mudar essa situação. Pra gente ter comida na mesa, pra gente ter comida de qualidade, sem veneno, pra gente ter demarcação das terras indígenas, para a gente ter reforma agrária. Com o retorno de Lula à presidência em 2023, renovaram-se as expectativas de avanços na reforma agrária. Renovaram-se, mas a gente ficou chupando o dedo. O governo lançou o programa Terra da Gente, com a meta de incorporar 295 mil famílias ao Programa Nacional de Reforma Agrária até 2026. Desse total, 74 mil famílias seriam beneficiadas com novos assentamentos, enquanto 221 mil famílias passariam por processos de regularização de ocupações já existentes. Mas, na realidade... Embora o governo tenha anunciado a destinação de 12.297 lotes para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais, totalizando 385 mil hectares em 24 estados, essa iniciativa atende apenas cerca de 8% da demanda atual de aproximadamente 100 mil famílias acampadas. Muitas dessas famílias aguardam há décadas por um assentamento definitivo, enfrentando condições precárias e falta de acesso a políticas públicas básicas. As ocupações continuam a ser uma ferramenta central na pressão e mobilização. Elas simbolizam a resistência ativa frente a políticas que não promovem as mudanças estruturais necessárias para uma verdadeira democratização do acesso à terra. Defendemos que a reforma agrária deve ir além da regularização das ocupações existentes e incluir a desapropriação de terras irregulares, garantindo não apenas acesso à terra, mas também políticas públicas que assegurem a sustentabilidade, a dignidade das famílias assentadas e a produção de alimentos saudáveis para toda a população brasileira. É isso. Simplesmente muito foda e simplesmente absurdo a gente ver que muita coisa permanece igual há anos, né? Infelizmente. E como eu falei, a gente só vai conseguir mudar essa situação através da organização da classe trabalhadora. Por isso, organize o seu ódio e que a tristeza do mundo não te entristeça e sim te radicalize. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se gosta do meu trabalho e puder contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, tem o Apoia-se Camarada Luna, o link tá na descrição. Você também pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E, claro, se você estiver precisando de acompanhamento nutricional, na descrição também tem o link para você agendar uma consulta comigo. É isso, gente. Beijos, reforma agrária já e até a vitória.